Estamos de volta, pessoal, continuando aqui nossa lição 9. Vamos lá para o nosso tópico 9C. Comparar ferramentas de exploração. Objetivos abordados do exame. Item 3.1, pesquise vetores de ataques e realize ataques de rede. E 5.3, que trata lá das ferramentas. Vamos aqui para a nossa introdução. Quando chegar a hora de lançar uma exploração contra o alvo, a equipe terá opções de quais ferramentas são necessárias para um ataque eficaz. Neste tópico, veremos sobre o Metasploit, uma plataforma para lançar ataques modularizados contra vulnerabilidades de software conhecidas. Além disso, vamos avaliar outros recursos de exploração, como as ferramentas Impact, Exploit DB e Search Exploit, para ajudar a equipe a lançar um ataque mais focado no alvo. O Metasploit a gente já tá bem tranquilo, né, pessoal? O MSF aqui, que seria o Metasploit Framework, que inclusive é um comandinho, né, para chamar ele lá, MFS Console. Ele é um framework para pentest para muitas funcionalidades, né, organizado em módulos, permitindo combinar exploits, payloads e auxiliares em um único ataque. Atualmente, o Metasploit está disponível em 3 edições. O Metasploit Framework, que vai versão gratuita aqui de linha de comando, que vem pré-instalada no Kali, e eu acho que é a mesma do Parrot. Metasploit Express, uma edição comercial simplificada para profissionais de segurança que desejam validar vulnerabilidades. Confesso que eu nunca nem ouvi falar. Nem essa do Metasploit Pro aqui, da versão gráfica completa aqui, que inclui assistente de início rápido e tal. Junto aos projetos da Rapid7 aqui, existem dois spin-offs populares baseados em GUI, que seria o Armitage, esse aqui eu já ouvi falar, que seria uma interface gráfica intuitiva para o Metasploit Framework, e o Cobalt Strike, também nunca ouvi falar, uma versão comercial do Armitage com recursos e relatórios avançados. Os recursos do Metasploit estão organizados em módulos, existem 6 tipos básicos conforme essa tabelinha aqui. A gente tem as explorações, que seria o software que vai atacar ali, né? O software de ataque fornece uma carga, e aí essa tradução aqui quebrou as pernas, porque seria exploits, né? Os payloads, que seria o código que vai ser executado remotamente, os posts, que é o que você vai fazer depois de estar explorado, os auxiliares aqui a parte scanners, sniffers, enfim. Os encoders, que vai garantir que as cargas cheguem ao destino intactas, né? E o NOPS aqui, manter o tamanho de carga consistente em todas as tentativas de exploração. O pessoal faz muita confusão aqui com exploit e payload. O exploit, você simplesmente vai ser como que você vai fazer ali a travessia daquele sistema. E o payload é o que você vai fazer depois que você conseguir fazer isso. Então, um sem o outro não tem muita utilidade. Tá? E aí ele tem aqui a explicação, né, que tem aqui o tipo do módulo, exploit, plataforma de destino, Windows, o serviço SMB e o nome do módulo específico que é o exploit, MS17010PCSEC, beleza? Só pra gente entender mais ou menos aí. Pra gente iniciar o Metasploit, como eu disse pra vocês, só digitar lá MSF Console, minha janela de terminal, e aí precisa de root, né? E aí, alguns comandos depois que a gente abriu o MSF Console aí, dependendo do módulo, isso aqui pode variar, mas basicamente são as informações aqui, ó, rhost, que seria o endereço, né, remoto ali do alvo, R do remote hosts, né, e aí no caso hosts, porque pode ser mais de um, lhost, esse aqui é host, porque quem é lhost? Normalmente eu, né, rport, a porta do alvo, lport, a porta do invasor, ou seja, a porta que você vai abrir lá, a porta que vai abrir aqui, e que você vai escutar aqui na verdade, né, smb user, o nome de usuário para ataques baseados em SMB PES, usar a senha ali para ataques baseados em SMB. Então, são alguns aí que a gente precisa utilizar. Basicamente, os exploits é isso aqui, ó. Como é que você vai explorar alguém sem saber lá o IP remoto ou IP local, enfim. Dependendo da entrega, a forma da entrega, né? Você pode setar esse no teu IP ou, enfim... Mas isso aqui é meio básico, né? Tranquilo? Vamos continuando aqui. Se você estiver usando exploit, também vai precisar especificar um payload, como eu disse para vocês. O payload é um programa executado no alvo depois que ele está comprometido. Então, exploit, você vai fazer o comprometimento, vai fazer a travessia e o payload que você vai rodar lá dentro. Ah, tem um exploit ali que você consegue, sei lá, pegar o shell. Tá, mas depois do shell você vai fazer o quê? Pedir um shell ali para voltar para a máquina. Então, é mais ou menos isso, entendeu? O exploit, ele explora a vulnerabilidade e o payload é que vai rodar ali depois do que ele foi explorado. O payload mais popular é o Meterpreter, que é uma lista interativa baseada em menu de comandos que você pode executar no alvo. Por causa das várias opções que a equipe tem ao trabalhar com Metasploit, talvez você precise procurar uma exploração específica. Você entendendo o funcionamento, tendo a lógica do negócio, fica mais fácil. Então, tipo assim, consegui acessar um Linux, tô com um usuário comum. Como que eu faço para pegar root? Primeira coisa que tem que saber é a versão do Linux que você tá. Então você vai lá no Google, exploit, virar root, escalação de privilégio, Linux, tal. No Google. Só que a gente vai ver que tem uma ferramenta específica para isso mais para frente. Em alguns casos, será preciso ter várias sessões de execução durante a exploração. Aqui estão alguns exemplos de sintaxe que você poderá usar para gerenciar as sessões. Pressione Ctrl Z para colocar sua sessão atual ao segundo plano. MS Sessions -L
minúsculo aqui, listará todas as sessões que estão em execução no momento. E MFS Sessions 2 aqui, na verdade você não vai digitar esse MSF aqui, é que você vai estar nesse contexto, tá? Você vai digitar somente esses sessions aqui e o número, por exemplo, da que você quer. Aqui ele tá pedindo 2 aqui, porque você vai migrar para a sessão 2. Mas se tiver 3, 4, enfim. Normalmente, quando você fecha uma sessão, quando você vai abrir outra, ele abre em um número depois da última que foi aberta. Então, se você abre lá, abre 1, 2, fecha a 2. Quando você for abrir a próxima, ele vai abrir a 3, tá? Então, quando você for tentar voltar a Sessions 2, ele não vai voltar a Sessions 2. Então, tem que voltar a Session 3, por exemplo. Enfim, se estiver na Session 1 e quiser para 3. Reconhecer outras ferramentas. A seguir estão algumas ferramentas que podem ser usadas para trabalhar em uma LAN. Impact Tools são uma coleção de ferramentas de código aberto lá no Pentest. E aí ela fornece alguns métodos para vários ataques, por exemplo, aqui é o ataque de autenticação NTLM, Kerberos, PST-Hash, despejo de credenciais, sniff de pacotes, enfim. Então o Responder, que a gente viu brevemente sobre ela, né? A ferramenta linha de comando do Kali aqui para envenenar solicitações de resolução de nome NetBIOS, LLMNR e MDNS. MDNS? MITM aqui, né? Tipo um Middle 6 aqui. É uma ferramenta Sequest DNS PV6 que funciona respondendo a primeira mensagem de DHCPV6 que define um ator mal intencionado como servidor DNS. O IPv6 funciona de forma um pouquinho diferente, né? Então algumas ferramentas também vão ser um pouco diferentes. Em seguida, responde a consultas DNS com endereço IP falso que redirecionam a vítima para um host malicioso. Basicamente, falsificação ali do DNS mesmo, né? Além das ferramentas usadas para lançar ataques, a equipe de Pentest precisará estar ciente de todas as explorações possíveis. A equipe pode usar o ExploitDB, que a gente já teve aulinha sobre ele, não me lembro exatamente, hein? Que fornece uma coleção completa de exploits públicos e software vulnerável em um banco de dados pesquisável. Para pesquisar com ExploitDB, você pode usar o Search Exploit, uma ferramenta incluída no pacote ExploitDB do Kali Linux. No Powerwitch esse negócio não vem instalado, pelo menos na Mac Curso que a gente fez aí, que eu fiz, não tinha. Então você pode usar esse Search Exploit por linha de comando mesmo ali. Então, no caso lá do Linux, você quer, sei lá, Linux, Exploit, Linux, tal versão. Aí, pá, aparece a lista lá e ele mostra o que cada um faz. Escalação de privilégio, remoto, acesso remoto, enfim. Então, em vez de a gente no Google, onde a gente vai, é ExploitDB. Beleza? Então é isso. Finalizamos aqui a nossa aula.